Se você é missionário, de qualquer jeito, qualquer pessoa que leva Jesus pra frente, assiste até o final porque esse vídeo é pra você. Meus jovens lindos, no século passado nós passamos pelas eras mais difíceis de evangelizar da história da igreja. Você olhando no passado, você vai ver que o século XX foi o período onde mais morreram cristãos na história da humanidade, na proporcional, viu? Proporcionalmente foi o que mais matou gente na história. Isso não foi por acaso. Se você for ver ali no fim do século XIX, aparece a ideologia marxista, que foi a ideologia que mais perseguiu cristãos na história da humanidade. E isso dificultou muito a evangelização. O século XX foi um dos séculos mais difíceis de se evangelizar da história da igreja. Agora, pensando por outro lado, foi uma época que a igreja suscitou vários santos. Deus suscitou vários santos para a igreja. Foi o período de João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, São José Maria Escrivá e por aí vai. Eu não vou nem me dar o luxo de tentar fazer uma lista aqui do número de santos que surgiram nessa época. Porque foi realmente uma era tenebrosa para a igreja. Obviamente, aqui no Brasil a gente não passou uma perseguição desse nível. É claro, sempre tem um mártir ou outro, mas no século XX, aqui pra gente não foi lá essa catástrofe toda. Mas a gente sentiu alguns efeitos dessa perseguição. Tanto que a gente via uma certa dificuldade de se colocar a ideia católica dentro dos meios de comunicação ou dentro das rodas de conversa. Querendo ou não, as escolas os professores de história fazem um trabalho muito bom para denegrir a imagem da nossa igreja. Como que você vai abrir um coração que foi fechado ao longo da vida inteira em todas as aulas que esse cara assistia na escola, que ele via no jornal, que ele via na TV e agora na internet? É quase que impensável uma pessoa abrir o coração ao catolicismo nesse meio que a gente vive. E se você já foi em alguma pregação da igreja, você deve ter visto algum pregador falando que é muito difícil falar de Deus com o mundo lá fora pregando o contrário o tempo todo. Eu lembro do Padre François comentando, é muito difícil mudar o mundo numa homilia de meia hora, sendo que as pessoas têm 7 dias por semana do mundo falando na cabeça delas que a igreja não presta. Como mudar esse cenário? Como fazer as coisas serem um pouco diferentes para nós missionários, para facilitar um pouco o nosso trabalho de evangelização? Eu não estou falando que o que eu vou dizer aqui é a solução dos nossos problemas, que o que vai aparecer aqui depois é o grande marco e que vai ser tudo um mar de rosas. Mas presta bem atenção. Essa ideologia marxista, ela perdurou por mais de um século. E iniciando agora o século XXI, a gente percebe que o jogo está virando. Se você for olhar, por exemplo, os presidentes da América, grandes países já deixaram de ser marxistas e estão voltando para um pensamento mais à direita. Isso não significa que esses governos estão de acordo com a igreja, que eles defendem o que a igreja defende, eles são os candidatos da igreja. Não tem nada a ver com isso. Só que eles param de atrapalhar. E isso já é um grande começo. Se você tem um bloqueio daquela ideologia, nem que seja por um pouco, mas se você tem um pequeno bloqueio daquela ideologia que atrapalha a nossa evangelização, a tendência é que as portas se abram com mais facilidade para a gente. Obviamente, evangelizar nunca foi um mar de rosas, nunca foi tão fácil, nunca foi uma coisinha tranquila de se fazer. O que eu estou dizendo para vocês é que o mar tá para peixe e é possível que agora a gente veja o jogo virado de uma maneira um pouco mais agradável para o nosso lado. Essas políticas que eu estou comentando aqui não vão converter o coração das pessoas. Eles só vão parar de atrapalhar a igreja a fazer o trabalho dela. Então, cabe a nós, eu e você que estamos aqui agora, bolar formas de aumentar a nossa evangelização. E agora eu falo pra você que tá me assistindo e que manda mensagem aqui, eu queria abrir um canal, mas eu não tenho coragem. Agora é a hora. A igreja precisa de você, porque a internet está surgindo há mais ou menos 20 anos, é um período muito curto. Se a igreja consegue dominar esse espaço já no começo e no surgimento dela, a gente vai ter um futuro muito próspero na evangelização. A gente precisa pensar no futuro, pensar nas pessoas que vão vir depois da gente. E analisar esse cenário propício é fundamental para que a gente possa tomar atitudes para Cristo. Então fique esperto, se liga nessa fita, velho. Para de dar bobeira. E agora é a hora de você criar um Instagram, criar uma fanpage, criar um grupo de oração, ganhar um grupo de evangelização, porta a porta. Cara, vê o que Deus toca no seu coração.
Agora é a hora da gente arregaçar as mangas, porque pelo que me parece, a perseguição vai ter um breve intervalo, pelo menos aqui para os lados de cá. O jogo virou e tá um jogo um pouco mais bonito pro nosso lado. Por que a gente não aproveita isso e começa a falar de Deus como se não houvesse amanhã? Meus queridos, os cristãos foram perseguidos a vida inteira. E nós temos a oportunidade de falar de Deus sem ser perseguidos. Eu tô com uma câmera na minha casa e não tô com medo de alguém entrar aqui e me prender porque eu tô falando de Jesus. Esse é mais do que um motivo para que eu fale mais dele. Então se você tá aí, tá com vergonha de quê? Cria algo para falar de Deus, porque o mundo tem sede de Cristo. Então escreve nos comentários aqui para mim, que ideia você já teve que você não conseguiu tirar do papel ainda? Escreve aqui para que as pessoas possam te ajudar. Escreve aqui o que a gente pode fazer para levar Deus para mais gente ainda. E não se esquece de clicar no joinha, se inscrever no canal e a gente se encontra aqui toda semana. Beijo no coração e tchau!